Boa noite, pessoal. Então, a pedido da Isabelle, eu achei um pedido bem interessante, porque dá um exercício, trabalha um exercício muito complicado da FUVEST, referente ao módulo 9 nosso. Módulo 9, então, página 126, é o exercício 180, tá? O módulo 9, página 126, né, do livro 1, exercício 180 da FUVEST. É um exercício muito difícil, que dá bastante trabalho, mas ele não tem nenhuma mágica para fazer, né? A gente só tem que enxergar algumas coisas na geometria ali, né, geometricamente, e fazer algumas transformações algébricas. Mas nenhuma mágica propriamente dita. Diferente do outro exercício que ela pediu para mim, que já tem que enxergar algumas coisinhas a mais. Mas vamos lá. Eu pensei em fazer copiar e colar aqui o desenho, mas eu teria que entrar no site na plataforma no COC, aquela plataforma lá é complicada. Acho meio chata de mexer. Então, eu baixar aquela apostila enorme lá e jogar para cá, achei mais fácil desenhar. Bom, ficou um pouquinho fora de escala, mas dá para a gente fazer os desenhos necessários aqui. Ó. Vou desenhar os triângulos aqui. O primeiro triângulo que eu consigo desenhar, que é o que eu vou usar primeiramente, é o triângulo com lado AB e Q. Está meio fora de escala aqui, mas dá para perceber. Nós sabemos o que, gente? Que ali, se o ponto Q é o ponto de tangência, eu formo sempre ali um triângulo retângulo, né? É um ângulo reto, tá bom? Se eu ligar o centro ali até o ponto de tangência, eu tenho um triângulo retângulo. Beleza. Esse triângulo retângulo aqui, ele tem medidas, olha só, de AB é o centro maior, né? Vou chamar aqui primeiro, ó, o BQ aqui vale R, Rzinho, que é o raio, né? O raio da circunferência menor. Então, eu vou anotar aqui embaixo, ó, BQ igual a Rzinho. Ok. O meu BA, meu AB, é igual a quem? Ao raio maior. No enunciado, ele coloca que o raio maior é 5/4 do raio menor. Então, aqui ele vale 5/4 do raio menor. Então, 5/4 do raio menor. Esse que eu tenho até agora. O que mais que eu tenho ali? O meu aqui, ele informou para a gente? Não, eu nem vou precisar dele, né? Para calcular ali agora. Nem vou precisar. Olha só, por quê? Porque na letra A ele pede para mim o cosseno de ABQ, né? Aqui eu vou chamar de alfa, ó. Vou mudar de cor. Vou chamar aqui de ângulo alfa. Bem? Ângulo alfa. E o meu ângulo ABQ, ele pede o cosseno de alfa, que eu posso calcular ele aqui em cima. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, o meu cosseno de alfa é igual a cateto adjacente a ele, 5/4 de R. Opa, estou viajando aqui. Ali é a hipotenusa. Meu cateto adjacente é o Rzinho. A minha hipotenusa, 5/4 de R. Tá bom? Então, o meu cateto oposto é o BQ e a minha hipotenusa é o AB. Tá? Cosseno de alfa igual, aqui é só conservar o primeiro e inverter o segundo, né? 4 sobre 5 de R. Ficou feio. 4 sobre 5R. Cosseno de alfa. Corta R com R
e eu fiquei que é igual a 4/5. Então, achei a minha resposta alternativa A, da letra A, beleza? Ele pediu o cosseno daquele ângulo Bzinho ali, no triângulo ABQ, achei 4/5. Quando eu acho isso, gente, achei a medida do cosseno, eu já vou jogar, já vou achar o seno. Ah, professor, mas ele não pediu o seno, mas eu vou colocar aqui, vai que eu precise dele depois, e eu irei precisar, tá? Então, para que eu não tenha que calcular depois, eu já vou jogar aqui agora. Gente, toda vez que você tem o valor do seno e você precisa do cosseno, você usa a relação fundamental. Se eu já tenho o valor do cosseno e eu preciso do seno, é a mesma coisa. A relação fundamental, ela sempre é usada. A maioria dos exercícios aparece a bendita da relação fundamental. Tem que casar com ela, tá? Então, seno é o que eu quero achar, mais cosseno ao quadrado de alfa é 4/5 ao quadrado, não é? O meu cosseno de alfa vale 4/5, então ao quadrado só elevar ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 16 sobre 25. Fiz direto, tá? Seria seno ao quadrado mais 16 sobre 25, joga ele para lá da igualdade, menos 16 sobre 25. Seno ao quadrado de alfa é igual a 9 sobre 25. Agora o seno de alfa seria mais ou menos raiz de 9 sobre 25. Mas vai ficar positivo apenas e eu já explico o porquê. Raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 25 é 5. Professor, por que apenas positiva? Observe que a gente está trabalhando com o triângulo A, B e Q. O meu triângulo ABQ, ele é retângulo. E o meu ângulo alfa, ele é agudo, menor do que 90 graus. E o seno de um ângulo agudo, ele é positivo, né? Lembra no círculo trigonométrico aqui, ó? Fazer bem simplesinho aqui, ó. O seno de um ângulo agudo, ele está no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante aqui, os meus valores para seno são todos eles positivos, tá bom? Então, eu uso apenas o meu resultado positivo do seno ali e não o negativo. Beleza. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ele pede para mim agora o meu cosseno de ABP. ABP. Tá? ABP é o meu triângulo maior ali. Bom, vamos construir outros triângulos aqui então. Primeiro eu construí aqui cor rosa, então esse aqui agora eu vou construir de vermelho. Vou construí-lo aqui, ó. Meu triângulo. Vem para cá. Beleza, ficou meio fora de escala ali, mas não tem problema. E aqui, ok. Observa agora o seguinte. Quanto vale os lados desse triângulo? Eu tenho um triângulo retângulo ali de novo? Não, né? Dessa vez ferrou. Eu não tenho um triângulo retângulo. Mas eu sei que aqui vale BP, vale R, porque é o raio da circunferência menor. Então, olha só, o meu BP também vale R. E eu tenho que o meu lado AP também é raio da circunferência maior. Então, esse lado aqui também vale 5/4 de R. Você está mais fácil enxergar no caderno, mas aqui tá tudo bem. Bom, AB igual a 5/4 de R, então essa medida aqui de AP também vale 5/4 de R. Observe que o meu triângulo ABP é um triângulo isósceles, e não é retângulo, né? Obviamente. Ele quer o meu ângulo B ali, que eu vou ter que dar um jeito de fazer ele aparecer ali agora. Vou apagar essa medida Rzinha aqui e vou desenhar o outro ângulo ali.
olha só, o ângulo B ali no triângulo ABP, vou chamar ele, esse arco grande aqui, que eu posso passar até por cima do meu alfa aqui, vai. Vou chamar ele de beta, tá bom? Chamei ele de beta. Então eu tenho que o meu ângulo A, B, P é igual a beta. Jóia. E não é retângulo. Se ele não é retângulo, gente, eu não posso usar as razões trigonométricas. Eu vou usar a lei dos cossenos, porque é o cosseno que eu quero achar, o cosseno de beta que me interessa, né? Eu quero achar o cosseno de beta. Vou usar a lei dos cossenos. Vou para a página 2 aqui. Dá um exemplo aqui para vocês de lei dos cossenos, só para a gente retomar aqui. Tá? Tem um triângulo qualquer, que eu desenhei feio pra caramba. Tem problema. Bom, vou chamar aqui de vértice A, ângulo alfa, ângulo beta. Esse triângulo aqui não tem nada a ver com o nosso lá, tá bom? Só para a gente retomar a lei dos cossenos, ABC. Então aqui vai valer Azinho, aqui vai valer Czinho, aqui vai valer Bzinho. Lei dos cossenos. Eu quero achar o cosseno do ângulo beta. Então eu vou usar o meu Azinho ao quadrado, é igual ao meu Bzinho ao quadrado, mais o Czinho ao quadrado, menos 2 vezes esse B vezes o C, vezes o cosseno de beta. Lei dos cossenos, tá bom? Essa é a lei dos cossenos. Muito fácil de gravar isso aqui, tá? Não é uma lei, uma identidade difícil, não. É só sempre você gravar o desenho, eu desenho ele ali e faço. Daqui eu tiro as relações. Bom, então eu vou acompanhe comigo pela apostila para eu pegar aqui, ó, o meu triângulo ABP, nossa senhora, pensei uma coisa que eu escrevi, ABP, e eu vou tirar a lei dos cossenos. Então eu quero achar o cosseno de beta, e o cosseno de beta é o vértice B, né? Então é o meu lado AP ao quadrado, vai ser igual a quem? ABP isósceles, vou achar o cosseno de beta. Beleza. AP ao quadrado, porque é o meu lado oposto ao cosseno de beta, né? Então AP vai ser igual aos outros dois lados. Então eu tenho AB ao quadrado mais o BP ao quadrado. Beleza, gente? Então, ó, por que eu comecei pelo AP? Porque é o lado oposto ao ângulo beta, bem? Que é o que eu vou trabalhar. Menos 2 vezes multiplicar esses dois aqui, né? AB vezes BP. Deixei até as relações aqui para a gente ir acompanhando em rosa ali, tá? Isso tudo vezes cosseno do meu ângulo beta, que é o que eu quero achar. 2 vezes AB vezes BP e tá ali. Bom, o AP, quanto vale o AP mesmo, que eu tinha marcado na outra página? O AP vale 5/4 de R. Eu vou elevar ao quadrado. O AB vale 5/4 de R também ao quadrado. BP. BP vale R, então ele fica aqui com R ao quadrado. Menos 2 vezes AB, que vale 5/4 de R, vezes BP, que vale R, vezes o cosseno de beta, que é o que eu quero achar. Beleza? Substituindo valores. Agora, olha só. Vou passar esse 5R sobre 4 aqui, 5/4 de R, para o lado de cá. Vai ficar negativo, eu vou fazer direto. Né? Não, vamos jogar aqui, vai.
5R sobre 4 ao quadrado menos 5R sobre 4 ao quadrado. É igual a R ao quadrado menos esse 2 aqui simplifica com esse 4 e eu vou ficar com 5R ao quadrado sobre 2 vezes cosseno do ângulo beta. Isso aqui zera, né? Um menos o outro zero. Então eu fiquei com R ao quadrado menos 5R ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de beta é igual a zero. Ok. Bom, não errei ele não, 5R ao quadrado sobre 2. Tá. Vou ficar o que aqui? Com menos 5R ao quadrado sobre 2, que multiplica cosseno de beta. Não vão me fazer aqui ó, o MMC, que não existe. Eu tenho uma multiplicação aqui, ela vem primeiro. Tá bom? Igual a menos R ao quadrado. Agora sim, isolo o cosseno de beta. Cosseno de beta igual a menos R ao quadrado dividido por menos 5R ao quadrado sobre 2. Cosseno de beta, já observe que menos com menos dá mais na divisão, e eu ficarei com R ao quadrado, que multiplica 2 sobre 5R ao quadrado. Corto R com R, que é uma multiplicação, e eu fiquei com cosseno de beta igual a 2/5. Beleza, e essa é a minha resposta da letra B, né? 2/5. Ok. Quando eu achei o cosseno de beta, de novo eu vou achar agora o seno de beta. Maravilha? Vou aqui para a minha próxima página, então eu tenho que o cosseno de beta é igual a 2/5. E eu vou calcular o meu seno. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Seno ao quadrado é o que eu quero achar, mais 2/5 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de beta, seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 4 sobre 25. Isso, seno ao quadrado igual a 21 sobre 25. E o meu seno de beta é igual a raiz, também positiva, porque eu estou trabalhando com ângulos agudos, né? Um ângulo agudo ali, raiz quadrada de 21 sobre 5. Achei o meu seno de beta. Beleza. Então eu tenho o cosseno 2/5. O que eu já achei até agora? Seno, vamos para outra página aqui. Eu tenho que o meu seno de alfa vale quanto? Seno de alfa vale 3/5. O cosseno de alfa vale 4/5. O meu seno de beta vale raiz de 21 sobre 5. E o meu cosseno de beta é igual a 2/5. Por que isso? Porque agora eu volto lá na minha página 1 e ele quer o seguinte, o cosseno de QBP. Ele quer esse aqui, ó, QBP, nesse triângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Vou pegar a reta. Q, o ângulo B e o P. Passei por cima ali que é o preto, tá bom? Então eu tenho aqui agora, mas não pegou, QBP, ok. Que ângulo que é o meu no QBP ali? Deixa eu trocar essa
o ângulo QBIP. Ele pode ser escrito como beta menos alfa, não é? É o ângulo beta menos alfa. Aqui eu tenho uma subtração de arcos, não é isso? É uma subtração de arcos, ele quer o cosseno desse ângulo aqui. Portanto, ele quer o quê? Cosseno do arco beta menos alfa, não é? Cosseno é beta menos alfa. E como que eu escrevo o cosseno da subtração de arcos, ou adição de arcos, né? Eu tenho cosseno ao quadrado de beta vezes o cosseno de alfa, que é o segundo, cosseno de beta. Lembra das duas perguntas lá? Mantém o sinal? Não, né? Para o cosseno. Tem troca-troca? Não. Então fica cosseno de beta, seno de beta. Troca o sinal, não mantém o sinal. E aí cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de beta, seno de beta. Cosseno de beta, cosseno, não tem troca-troca, né? Só estou pensando na relação fundamental. Cosseno de beta, seno de alfa. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Troca o sinal. Cosseno de alfa. Seno de alfa. Seno de beta. Não tem troca-troca. Beleza? Bom, agora é só substituir valores. Quanto vale o cosseno de beta? 2/5. Cosseno de alfa. Seno de alfa, 4/5. Mais seno de alfa, 3/5. E seno de beta, raiz de 21 sobre 5. Beleza? 2/5, 4/5, raiz de 21 sobre 5 e 3/5. Ok. 8 sobre 25 mais 3 raiz de 21 sobre 25. Eu fiquei com 25, 8 mais 3 raiz de 21. E esse aqui é o meu cosseno de beta menos alfa, tá bom? 8 mais 3 raiz de 21 sobre 25 é a minha resposta final. Ok? A letra C. Bom, o exercício, ele não é difícil não, gente. Eu acho que deu para resolver ele em 5 minutos aqui. Mas era só enxergar ali. Eu comecei desenhando o primeiro triângulo, que era o que ele queria, né? Para achar o valor do cosseno de alfa, dei os nomes bonitinhos, tudo em função de R, e é só sair achando as relações. A parte mais complicada, eu acho que era lembrar que era a lei dos cossenos, né? No triângulo ABP, ele não é retângulo, você usa a lei dos cossenos, ok? E aí, fim de papo. Só aplicar a lei dos cossenos, achou. Depois era só pensar um pouquinho aqui, que o meu, no triângulo PQB, meu ângulo B ali, ó, ele é beta menos alfa, que é o que eu chamei, né? Os nomes que eu tinha dado, beta menos alfa. E aí era só usar a lei da identidade, né? Da subtração de arcos, também, que dá para a gente memorizar sempre aquelas duas perguntinhas de mantém o sinal, para o cosseno é sempre não, e tem troca-troca não, tá bom? E aí, quando você está escrevendo aí, não tem segredo, essa formulinha, essa identidade ela é bem simples, né? Não tem o porquê errar ela, tá? Então não tem troca-troca, só manter cosseno, cosseno, seno, seno, tá? Bom, acho que era só. Vou resolver o outro exercício. Valeu.